Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a aula de correção de exercícios sobre pilha e hoje nós vamos fazer a correção do exercício número 5, que na verdade é um desafio, é o desafio do palíndromo. Os exercícios 5, 6, 7 e 8 são desafios e isso requer que a gente faça um pouquinho de pesquisa antes da gente tentar resolver o exercício. O exercício número 5 está pedindo para escrever um programa e é claro que nós vamos utilizar pilhas para poder resolver esse desafio para testar uma sequência de caracteres fornecidas pelo usuário se é um palíndromo ou não, ou seja, um palíndromo é uma palavra cuja primeira metade é simétrica à segunda metade. E aí dá alguns exemplos. Se a gente vir aqui no Google, palíndromo, e a gente fazer uma pesquisa, aqui no Wikipedia, por exemplo, tem tem uma lista de palíndromos que a gente pode ver. Então, por exemplo, o asa, ada, ou seja, começa com A, termina com A e tem um D aqui no meio. Então, é uma palavra simétrica. Tem também frases. Por exemplo, eu acho que é subir no ônibus em Marrocos. Aqui, ó, socorro-me, subir no ônibus em Marrocos. É uma frase muito conhecida que também é um palíndromo. Se a gente lê essa frase de trás para frente, olha, socorram-me, subir no ônibus em Marrocos. É o mesmo significado de ler ela normalmente de frente para trás. Então, isso aqui é um palíndromo. Nós vamos então fazer um programa utilizando pilhas para verificar se uma determinada frase é ou não um palíndromo. Para isso, eu estou aqui com o Eclipse aberto já no nosso workspace de estrutura de dados e algoritmos com Java. Vou criar aqui uma classe exercício 05 com public static void main dentro do pacote labs. Aqui então a gente vai começar a resolver o nosso exercício com pilhas. Primeira coisa que eu vou fazer, o exercício pede para fazer entrada de dados pelo teclado. Se você quiser fazer entrada de dados pelo teclado, pode fazer. Se não, também não tem problema. Eu vou começar criando um método estático, que a gente vai chamar aqui depois no public static void main. É um método boolean que vai me retornar true ou false se uma palavra é palíndromo ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, testa palíndromo. E aqui eu vou colocar qual que é a minha palavra, a palavra que a gente está querendo testar, se é palíndromo ou não. Por padrão eu vou retornar um false aqui no final, só para poder parar de dar o erro de compilação. E a gente vai começar a resolver esse exercício. Para resolver esse exercício, você pode utilizar a classe pilha, que a gente criou, que é do pacote pilha. Ou então, você também pode utilizar a classe stack, que é da API do Java. O resultado no final dá o mesmo. Então, você escolhe se quer utilizar stack e você escolhe se você quer utilizar pilha. Para alguns exercícios dos desafios, eu vou utilizar pilha. Para outros, eu vou utilizar stack, que vocês vão ver que vai dar na mesma coisa. A pilha que eu vou fazer aqui é uma pilha de caracteres. Qual que é a ideia desse exercício antes da gente começar a codificar? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a palavra ADA, a palavra ADA. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada caractere desse e vou jogar na minha pilha. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira palavra aqui e vou empilhar. Depois eu vou pegar essa outra palavra aqui e vou empilhar também. Então isso aqui vai ser um outro caractere. Vou pegar aqui de novo e vou empilhar novamente. Então aqui, na verdade, vai ficar assim, já que a gente empilha. Cadê? Depois vai ficar o D e depois vai ficar o A. A palavra original é ADA. E o que eu vou fazer depois? Eu vou começar a desempilhar. Então, eu vou desempilhar o A e vou colocar numa string. Vou desempilhar o D e vou colocar numa string. Vou desempilhar o A novamente e vou adicionar para essa string. No final, eu vou comparar se essa string, que na verdade é o inverso dessa palavra aqui, é exatamente igual a essa palavra aqui. Se for, é um palíndromo. Se não, não é um palíndromo. É claro que nós não necessariamente necessitamos de uma pilha para poder resolver esse exercício. Poderíamos fazer sem a pilha e adicionar as palavras diretamente numa string. Porém, como a gente precisa usar pilha, a gente vai utilizar pilha.
Como a gente vai empilhar caracteres, então eu vou utilizar a classe wrapper, que é a classe do caractere, como o tipo da nossa pilha. Então, pilha. Uma coisa que vocês vão ver, talvez, dependendo do Eclipse que vocês estiverem utilizando, eu instalei a última versão do Eclipse aqui no meu computador agora, é que talvez não precise de colocar o tipo novamente. Isso só é possível a partir do Java 7, tá? Então, se o seu computador não coloca novamente, não tem problema algum, tá? Eu vou colocar aqui, mas depois a gente vai fazer uma aula só para isso lá no curso de Java, para explicar o porquê que isso acontece. Pilha criada. O que nós vamos fazer agora? Pegar cada caractere dessa palavra aqui. Uma string no Java é um array de caracteres, então a gente consegue acessar cada caractere através de um método. Vou então iterar cada caractere da palavra. Int i recebendo 0, i menor que. A palavra ela tem um tamanho que a gente utiliza o length para isso, né? O método length que retorna o tamanho da string, ou seja, a quantidade de caracteres que nós temos nessa string. E mais. O que nós vamos empilhar? Então, vou fazer aqui um pilha empilha. Vou empilhar um elemento que é do tipo caractere. Aqui na palavra da classe string do Java, existe um método chamado char@, ou seja, eu consigo obter um determinado caractere da palavra de uma determinada posição. Vou passar aqui o i, então, como posição. Aqui, então, nós estamos empilhando todos os caracteres e depois nós vamos começar a desempilhar. Para isso, eu vou criar uma string, palavra inversa, que vai receber vazio, o valor inicial, para a gente começar a adicionar cada caractere desse, criando a nossa palavra inversa. Para isso, então, nós vamos começar a desempilhar todos os caracteres da nossa pilha. Então, enquanto a pilha não estiver vazia, nós vamos desempilhar. Só que nós vamos desempilhar e adicionar esse caractere na palavra inversa. Pilha.desempilha. No final, a gente vai comparar. Se a palavra for igual, aqui você pode usar tanto o método equals quanto o método equals ignore case, tá? Não tem problema algum. O equals, ele faz distinção, por exemplo, do A e do Azinho. O equals ignore case, ele trata o A maiúsculo e o A minúsculo como se fosse o mesmo caractere. Então, para isso, eu vou colocar aqui a palavra original que foi passada como parâmetro. Se a palavra inversa for igual à palavra original, significa que é um palíndromo, então eu vou retornar true. Se não for um palíndromo, eu retorno falso. Aqui, novamente, você pode fazer um else retorna falso, ou, como o método está retornando, quer dizer que esse código não vai ser executado, então nem precisa do else aqui, pode deixar esse return false aqui mesmo. Então, a gente vai começar a testar. Como eu falei para vocês, se quiserem, podem pedir a entrada de dados pelo usuário, ou então não precisa. Aqui eu vou colocar aqui, então, uma palavra, por exemplo, o ADA, e aqui eu vou fazer um system out da palavra. Então, olha, palavra mais e é palíndromo. E aqui eu vou colocar se é palíndromo ou não. Então, eu vou chamar o testa palíndromo chamando a palavra. Mas aqui tá meio repetindo, né? Deixa eu criar um método. Void imprime resultado passando a palavra para ficar mais bonito e vai ficar melhor também pra gente testar. A gente pode testar com vários. Então, aqui, por exemplo, eu vou só pegar essa parte aqui. E aqui retorna se é palíndromo, true ou false. Então, aqui vai ficar muito mais fácil para a gente poder testar. Vou colocar aqui, então, imprime resultado da palavra ADA. Vou pegar aqui o imprime resultado, por exemplo, ABCD, não é palíndromo. Vou pegar aqui um outro imprime resultado, por exemplo, CBA, que também é um palíndromo. Vou botar aqui um outro, um imprime resultado novamente com a palavra, por exemplo, Maria. Maria não é um palíndromo. Então, executando, a gente tem que ADA é um palíndromo, ABCD não é um palíndromo, ABCCAB é um palíndromo e Maria não é um palíndromo. Então, a gente conseguiu resolver o exercício utilizando pilhas. Novamente, como eu falei para vocês, nem precisaria disso daqui. A gente poderia pegar isso aqui, já colocar na nossa palavra inversa e depois fazer a comparação. Mas, como o exercício pediu
para usar pilha, a gente utilizou a pilha para resolver o problema. Lembrando que o download do código-fonte está disponível gratuitamente lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!